Fala galera! Boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui à nossa live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de entrevista, então a gente vai dar algumas dicas para vocês a respeito das entrevistas, beleza? Acho que vai chegar bastante gente aqui hoje para conversar conosco. A gente vai tirar algumas dúvidas da galera. O pessoal aí, os alunos da Tech4, dos jovens tripulantes, já estão passando por vários processos, né, por várias entrevistas, então muitas aprovações. E aí a gente quer então explicar um pouquinho para vocês como é que funciona aí todo esse processo, quais os cuidados que vocês precisam ter. E na verdade vai ser uma live como as últimas que nós fizemos. Todo mundo participa, ok? A gente vai um complementando aqui a informação do outro. Claro que eu vou dando algumas dicas com base na minha experiência ao longo desses anos aí na indústria dos cruzeiros marítimos, beleza? Boa noite, Edna, boa noite, Rick, boa noite, Edu, boa noite, Ju, boa noite, galera que tá entrando. Olha, se vocês tiverem alguma dúvida aí em relação às entrevistas, beleza? Vocês podem deixar aí que eu vou responder todos vocês, certo? Bom, Marquinhos tá aí, quem mais? Edna, olha, hola, saludos desde Panamá. Bueno, muchísimas gracias por estar aqui con nosotros. Janta. Como é que é? Sunset DPT. Jantando e ouvindo o maior. Realmente, só se for o maior de tamanho, né, gente? Porque tá dando uma largada aqui nas coisas. Pode ser mesmo que eu seja o maior, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Bom, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho então. Boa noite, Madison. Boa noite, Brian. Boa noite, Wesley. Tudo bem com você? Olha, gente, que gostoso estar aqui com vocês todos, dos jovens tripulantes da Tech4. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bacana. Vai ser um bate-papo bem legal, beleza? Oi, Igor. Oi, Blue. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. E, bom, eu quero muito falar sobre isso hoje, porque nós já iniciamos o processo, né, de entrevistas com as agências que oficialmente representam as armadoras, as companhias aqui no Brasil. Então a gente sabe, por exemplo, que a ISMBR, aliás, falando em ISMBR, olha só, não pode faltar a minha aguinha de sempre. Vou pegar aqui para vocês verem, ó, o presente que eu ganhei da ISMBR, ó, com a logomarca deles. A ISMBR é uma agência tradicionalíssima aqui no Brasil, que tem mais de 15 anos aí fazendo esse trabalho de seleção e recrutamento, e eles recrutam para várias companhias. A Royal Caribbean, a Celebrity, a Azamara, para Costa Cruzeiros, e também são os únicos no Brasil que recrutam para Disney Cruises, uma das melhores e mais incríveis companhias de cruzeiros do planeta, né? Não podia ser diferente, afinal a gente está falando do grupo Disney, então que honra ter uma agência brasileira que pode, né, representá-los aqui e que também pode nos dar a chance de embarcar numa companhia tão incrível. Olha, tem muitos alunos que estão aplicando para Disney. Já temos alguns alunos que embarcaram na Disney, aplicaram com a ISMBR, que então, como eu disse, é uma agência que representa, né, que faz aí todo o processo de captação de mão de obra, né, de tripulantes para esses navios. Então, todo mundo me pergunta assim, todo mundo quer saber, mas então a agência, ela ganha dinheiro por cada tripulante que ela coloca dentro do navio? Claro, ninguém trabalha de graça. Vocês já conheceram alguém que trabalhasse de graça? Eu já trabalhei muito de graça para muita gente
no início da minha carreira, e hoje mesmo a gente ainda vai falar bastante sobre isso, tá? Então deixa anotadinho aí sobre esse ponto importante que é trabalhar de graça, certo? Bom, as agências então são empresas, né? Toda empresa visa lucro, né? Todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, né? Senão seriam entidades assistenciais, não é o caso. As agências obviamente ganham para fazer esse trabalho de seleção e recrutamento para as companhias marítimas. Como que elas ganham? E é importante a gente falar sobre isso para que vocês entendam o todo dessa live que nós vamos conversar aqui hoje. Então, existem várias políticas, né, vários tipos de contratos entre as agências e as armadoras. Então eu vou citar, por exemplo, um tipo de contrato entre as agências de seleção e recrutamento e as armadoras. Vamos supor, tem a armadora que propõe o seguinte acordo para a agência. Olha, você vai selecionar tripulantes para a gente, você vai nos enviar esses tripulantes e para cada tripulante, ok? Embarcado, que cumprir os 3 primeiros meses de contrato, ou seja, a armadora já ter a garantia que esse cara não vai desistir, não vai abandonar o barco, aí pode ser que ele ficando então definitivamente a bordo, a partir desse momento, do 3º mês de contrato, a agência é ressarcida por aquele tripulante. Então a agência ganha por tripulante. Quanto que a agência ganha? Olha, isso varia muito. Tem companhias que pagam $100, tem companhias que pagam $150, tem companhias que pagam outros valores, né? Isso vai variar bastante. Então, só para que vocês entendam, às vezes a urgência, né, com que essas agências trabalham, né, a seriedade com que eles conduzem os processos, né, por mais confuso que eles sejam, a gente acha muitas vezes que os processos são confusos. Na verdade, os processos não são confusos. Eu vou explicar aqui para vocês o que acontece. Guarda aí então para a gente falar também sobre a confusão dos processos de seleção. Mas começamos então falando que as agências são empresas de recursos humanos, ou seja, que fazem o trabalho de RH, recrutando, selecionando, dando todo o encaminhamento e orientação a respeito de documentação para que vocês, tripulantes ou futuros tripulantes, embarquem. Não compete a agência nenhuma fazer treinamento, qualificação de tripulantes de navios de cruzeiros, ok? Então a agência é uma empresa de recursos humanos, né? Que compreende realizar entrevistas, né? Dar orientação a respeito da armadora, da empresa que ela representa. E aí é importante vocês entenderem, por exemplo, se essa agência está regulamentada. O que é isso? O que uma agência precisa para estar regulamentada? Para estar regulamentada, uma agência deve possuir os certificados, as habilitações da MLC 2006. O que é a MLC 2006? É a Maritime Labour Convention, ok? Maritime Labour Convention. Vou escrever aqui para vocês, ok? Por quê? Essa lei MLC, tô falando bem italianão, tá? Convention de 2006. Olha, quase que eu coloquei aqui 3006. 2006. Então, coloquei aí para vocês agora. Para a agência operar dentro dos padrões
que a Convenção Marítima do Trabalho de 2006, ou seja, a convenção que nos rege enquanto tripulantes, essa agência precisa ter essa certificação. Se a agência não tem essa certificação, eu os oriento de abrir o olho. Por quê? Isso significa que numa eventual situação complicada, né? Numa eventual situação de dificuldade, a agência está amparada junto à Organização Internacional do Trabalho para poder dar todo o suporte para o tripulante, correto? Então, digamos que legalmente ela está certinha, ela obedece todos os critérios que a Organização Internacional do Trabalho solicita que empresas que atuam na indústria dos cruzeiros marítimos obedeçam, sigam, correto? Então, falamos da importância da legislação, da agência ser reconhecida pela MLC 2006, habilitada pela MLC 2006, correto? E também falamos do trabalho de RH que essas agências realizam, né? E que representam legalmente as companhias marítimas, certo? Fui jogar o chiclete fora, tá bom? Porque não dá. E aí, você tá fazendo todo o processo, ok? Quero embarcar, vou me preparar, vou buscar lá na Deck4 informações agora de como eu faço para ser um bom bartender, como é que eu faço para embarcar como camareira, como eu faço para embarcar como pool boy, ou vou fazer um curso de inglês, enfim. Você vai procurar a Deck4, né, para se qualificar, vai participar dos cursos, tanto na Deck4 diretamente, quanto no projeto social Jovens Tripulantes, correto? Sempre a nossa mesma metodologia. Mas pode ser também que você não faça isso por enquanto, que você simplesmente imagine, bom, eu falo inglês, fiz um intercâmbio de 3, 4 anos na Austrália e eu quero aplicar diretamente para a companhia, para a agência, porque não preciso de cursinho, eu sou autossuficiente, eu me basto, né? Vou chegar lá, é só falar inglês, como muita gente coloca hoje lá no Crew Life, né? Que é só falar inglês que a pessoa passa. Realmente o inglês é o fator mais importante para quem quer trabalhar a bordo. A gente não está falando e não estamos defendendo que só quem está bem preparado tecnicamente embarca. Eu estou dizendo, a minha proposta há 14 anos que realizo esse trabalho de educação é me conectar com pessoas que entendem que a educação é um caminho que pode transformar vidas, né? Então, ótimo, se você acha que só o teu inglês é suficiente para você embarcar, para você ir lá na agência e aplicar, maravilhoso, você é fodástico, você é babadeira, você tem que ir mesmo, arrasa, e quando chega lá dentro, dá o seu show. Agora, existem pessoas, né? Eu sou uma pessoa assim, que quando me proponho a fazer alguma coisa, eu gosto sempre de ser o melhor no que eu faço. Então, eu vou buscar qualificação, vou buscar informação. Então, um momento da minha vida, eu decidi ser ator, né? Eu podia ir lá no teatro, que estava tendo inscrições para fazer uma peça, mas eu decidi, antes de me candidatar para fazer a peça, procurar escolas de teatro que me ensinassem o ofício de ator, né? Que me ensinasse a como me movimentar no palco, a como ler um texto, como decorar um texto, como utilizar a minha voz, como utilizar o meu corpo. Então, isso a longo prazo diferencia bastante que tipo de profissional você é.
mas também não estou dizendo que você embarcando sem qualificação alguma, você também vai ser um puta profissional lá dentro do navio, ok? Porque no fim das contas é a tua vontade, é o jeito que você encara as coisas, então tá tudo bem. Há quem escolhe a qualificação profissional como caminho e há quem simplesmente se basta, é autossuficiente, vai lá, faz uma entrevista, passa e tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Cada um faz aquilo que achar melhor para sua vida, correto? Eu sempre vou optar, eu sempre vou incentivar, eu sempre vou provocar e mostrar às pessoas o caminho da educação, porque eu acredito que é o caminho mais assertivo para a gente construir pontes, para a gente efetivamente ter sucesso nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Ponto e basta. Correto? Então você fez o curso da DEC4, você se formou, você concluiu vários módulos e aí chegou um momento de ser encaminhado para a entrevista. Como assim ser encaminhado para a entrevista? Vocês encaminham para a entrevista? Não, a gente não encaminha para a entrevista, a gente não garante que ninguém embarque. Nós somos uma escola. Olha só, vou dividir uma coisa aqui com vocês, tá bom? Por exemplo, eu fiz jornalismo na faculdade e quando eu me formei jornalista, eu não cheguei para o meu professor ou para o meu coordenador ou para o meu diretor e falei assim: ok, tô formado, aonde eu vou trabalhar agora? Né? Então é bem importante vocês entenderem isso, e quando entenderem isso, que eu sei que muita gente aqui já sabe disso, né? Mas multiplicar isso também, né? Um médico, quando ele vai fazer uma universidade, ele faz a residência, ele não entra na universidade já com aquela premissa: tá, mas se eu entrar, eu já saio contratado no Einstein, ou na Santa Casa, ou na Beneficência Portuguesa? Não, né? Um engenheiro, quando ele entra na universidade, ele por um acaso vai lá na secretaria e na hora da matrícula ele usa como argumento para fechar a matrícula, ele fala: tá, tudo bem, eu quero fazer o curso de engenharia, quero ser engenheiro, mas vocês garantem que eu vou conseguir um trabalho numa grande empreiteira? Não. É a mesma coisa, a gente está falando de qualificação profissional para um segmento específico, um segmento que nós temos know-how e bastante experiência aí, e reunimos um time de pessoas e profissionais muito qualificados para ajudarem aos nossos alunos, mas a gente não pode garantir, como muita gente fala, ou como muita gente questiona na verdade, tá, mas se eu fizer o curso, é garantia que eu embarco? Do que adianta você fazer o curso, mas você não ter um aproveitamento escolar efetivo? Do que adianta você fazer o curso, por exemplo, e aí chegar na hora de uma entrevista, o recrutador pergunta assim para você: ok, você sabe o que é Three Bucket System? Hoje eu fiz essa pergunta para várias pessoas nas simulações de entrevista que eu faço com cada tripulante, com cada aluno. Na verdade ainda não são tripulantes, eu faço uma simulação com cada tripulante, com cada aluno antes da entrevista e perguntei para alguns: o que é o Three Bucket System? Aí a pessoa: vou pesquisar. Não adianta pesquisar na hora da entrevista, né? Você precisa saber responder aquilo que o recrutador está perguntando. E caso você não saiba, beleza, tudo bem. Olha, eu não sei falar disso, mas eu sei falar daquilo. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre o jogo de cintura, sobre perspicácia e tudo mais, certo? Então eu acho que está tudo bem entendido até agora, certo? Aí tenho lá 4 certificados, 5 certificados de vários módulos que eu fiz na DEC4. Aí eu vou mandar uma mensagem pro Fabrício: estou me sentindo seguro no inglês, segura no inglês. Vou mandar uma mensagem pro Fabrício e vou dizer assim: Fabrício, já concluí tantos módulos,
e me sinto preparada para a entrevista. Meu inglês está intermediário e me sinto preparada. Podemos marcar uma simulação? Aí eu vou responder: claro que podemos marcar uma simulação, porque o meu papel na DEC4 é justamente esse. Só um minutinho que eu vou silenciar aqui, porque tem alguém que tá no WhatsApp aqui que sei lá o que aconteceu, deve ter vazado alguma nude minha por aí. Mentira, não tenho nem nude, gente. Deus me livre, ninguém merece, né? Voltando pra cá então, quando vocês se sentirem preparados, eu não recomendo, tá? Tô falando agora com os nossos alunos, então eu não recomendo que você, que é aluno da gente, vá diretamente no site da agência, por exemplo, e já faça seu cadastro e não avisa nada pra gente. Por quê? Porque antes de você fazer o seu cadastro, é importante que você divida isso conosco para que a gente possa te orientar da melhor maneira possível. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha, às vezes eu já estou entrando na plataforma só para entender um pouco sobre a vida no navio, né? Sobre a rotina, a operação de um navio de cruzeiro, sobre as funções daquele departamento que eu escolhi, mas já falo inglês fluente, inclusive falo espanhol e falo italiano também. Maravilhoso! Talvez você, com a sua autossuficiência, o que é maravilhoso, você vai achar que pode ir direto no site. Vai achar não, você pode ir direto no site da agência e fazer o seu cadastro. Porém, se você fala aqui com o mocinho vai te ajudar a fazer o seguinte: olha, você vai entrar em qual site? Em qual agência? Ah, é na ISMBR? Então, olha, presta atenção como você vai preencher os campos. Tem um campo lá que pergunta isso. É importante que você responda desse jeito. Olha, tem um campo lá que eles te pedem, por exemplo, a pretensão salarial. É importante que você coloque a pretensão salarial até um nível tal, porque se você colocar acima de um valor determinado, eles vão achar que não tem vaga para você para aquilo. Então, uma coisa precisa conversar com a outra. Às vezes a pessoa tem um inglês maravilhoso, aí ela não sabe dessas orientações, ela termina 2 módulos na plataforma e ela já vai diretamente para o site da agência fazer a sua inscrição. E aí faz tudo perfeito, justamente no campo onde ela tem que colocar a pretensão salarial, até talvez por ver muitos vídeos na internet, por imaginar que aquele salário pode ser um salário X, ela vai lá e coloca um determinado salário, um determinado valor. Quando isso chega na agência, a agência já tem mecanismos, ferramentas que vão avaliando e vão ranqueando esses formulários, esses arquivos que chegam. Então, se chegar lá, por exemplo, para uma posição de housekeeping, que é a governança, e de repente um salário de 12 mil reais, ninguém em primeiro embarque vai ganhar 12 mil reais. Por quê? Porque entende-se que é o seu primeiro contrato, né? Que você pode ter até uma experiência prévia em hotel, em pousada, resorts, motéis, enfim, vários outros equipamentos, né? Da área da hotelaria. Ótimo, isso já é muito bom. A experiência ela também é muito importante para o processo seletivo, para as informações que vocês vão deixar lá no site da agência. Mas, de repente, quando bate lá com esse valor que vocês colocaram, hipoteticamente, de 12 mil reais, o sistema vai entender que não tem salário desse valor para quem é primeiro embarque ou para quem é do setor que está se candidatando. Logo, automaticamente vai um e-mail da agência dizendo que você foi reprovado. Putz, Fabrício, eu fui lá, mano, porque aí a gente aqui da DEC4 só descobre assim, né? Fabrício, o que está acontecendo? Fui lá no site da ISM, fiz o meu cadastro, preenchi tudo direitinho, deu que estava tudo certo, aí 2 horas depois eu recebi um e-mail dizendo que eu fui reprovado, mas nem fizeram a entrevista comigo.
porque o sistema pode entender que você colocou um salário maior. Mas eu estou exemplificando a questão do salário, porém isso pode acontecer com várias outras situações, com vários outros campos, certo? Então é importante que vocês, antes de entrar na plataforma, antes de entrar no site das agências, deem uma chamadinha na gente, né? Hoje nós temos a Lia também, que entrou aí, a nossa gerente de talentos, né? A Lia vai ajudar bastante o nosso departamento pedagógico justamente nessa questão, fazendo os filtros, conversando com vocês, dando algumas dicas. A gente vai dividir o trabalho, eu e a Lia. Lia tem uma história incrível, uma carreira maravilhosa, foi aluna da nossa metodologia, entende bastante sobre o assunto, trabalhou na Royal Caribbean, uma das maiores empresas do planeta, teve uma carreira brilhante na Royal Caribbean, chegou ao cargo de assistente do hotel manager a bordo, né? Então é uma pessoa que sabe o que está fazendo, que sabe o que vai falar para vocês. Então, por favor, antes de vocês decidirem por conta própria, tá? Entrar no site da agência, seja a agência que for, fale conosco. Por quê? Porque às vezes a gente vai falar o seguinte para você: olha, Igor, faz assim, conversa com a Lia, ela vai marcar com você um simulado, ok? É um bate-papo, é um video call rápido de 5 minutos para ela avaliar o teu inglês, pra gente ver como é que tá o teu inglês. Porque às vezes você tá aqui, ó, pensando: ah, meu inglês tá bom, babadeiro, vou chegar lá, vou fazer uma entrevista pra recepcionista do spa. E aí chega na hora, o teu inglês não é suficiente para esse cargo. Então pra que você vai queimar cartucho? Fale conosco, fale com a gente antes. Porque o nosso trabalho é justamente esse, de orientar vocês, para que vocês não passem os mesmos perrengues que a gente passou. Muita gente reprova no momento do preenchimento do formulário no site da agência, porque não consegue preencher, porque não entende, porque não tem paciência, porque não sabia que aquela informação XYZ seria solicitada naquele momento. Outra dica que a gente vai dar, por exemplo: olha, se você puder fazer esse cadastro num computador, né, numa lan house, no computador da casa da tia, da avó, do amigo, do amante, de quem for, não tem problema. Mas é importante, eu sugiro que vocês utilizem um computador para fazer esse cadastro, gente. Veja, a gente entende que hoje está tudo na nossa palma da mão, né? Tudo está aqui, o celular facilita, é fácil, é prático, mas pode acontecer de repente vocês não conseguirem manusear bem ali o telefone, os campos, pode dar erro, pode de repente apertar um enter no momento que não era para apertar e aí não dá para voltar. Então assim, programem-se. Hoje eu vou fazer o cadastro, daqui 2 semanas eu farei o cadastro na agência. Então programem-se, pede um laptop emprestado, pede um tablet emprestado. O tablet ainda é um pouquinho melhor, mas no telefone, para você fazer um cadastro, onde você vai ter que escrever ali, colocar informações de toda a tua vida. Como é que você encara a tua vida? Como é que você valoriza tudo que você já fez como experiência, né? Onde você quer chegar? De que maneira você está encarando esse teu futuro? 10 minutinhos aqui, ó, na palma da mão, assistindo televisão, falando com não sei quem, fazendo não sei o que? Não! É a tua vida, caralho! É a tua vida, é o teu trabalho. É o que você está projetando para o teu futuro. E é assim que você trata o seu futuro? É assim. Um monte de gente faz isso.
Talvez por falta de orientação, então pronto, eu estou aqui agora dando a orientação. Mas é uma coisa tão lógica que eu não precisaria estar falando isso. Ou precisaria, não sei. Mas estou aqui então falando isso para vocês. Porra, galera, é a vida de vocês, não é desse jeito. Como é que vocês encaram isso, sabe? Às vezes eu vejo, hoje mesmo eu abri a webcam para fazer orientação, tem gente que tá assim, ó, encostada. E aí, beleza? Vamos fazer então. Ah, meu, dá licença, né? Como é que você encara o que você quer pro seu futuro? Então, gente, programem-se, invistam no futuro de vocês. Sobretudo agora, um papo reto com quem é jovem tripulante, que recebeu tudo de graça, que não é Deck 4, que paga ali, né, os R$700, 10 parcelas de 70. Porra, quem recebeu de graça tem que valorizar muito mais. Tem que ir lá fazer direitinho. Tem que se dedicar, entendeu? Então é isso que vocês precisam encarar. É a grande chance da mudança da vida de vocês. Se vocês não encaram isso com seriedade, a agência vai chegar e vai reprovar. E com razão, tem que reprovar mesmo. Porque todo mundo está acostumado a ter tudo de mão beijada. E não é assim. Nós somos a geração... Nós não, porque graças a Deus eu não sou dessa geração. Mas as gerações que estão chegando são gerações que querem tudo ali, ó, na mão, rapidinho. E aí a agência manda mensagem, você já quer que ela mande a outra resposta no mesmo minuto. Não dá tempo para os caras respirarem, ou para os caras, por exemplo, avaliarem. Não, aí já bomba todo mundo no meu WhatsApp, assim, ó. Ou senão vocês vão pro Crew Life fazer polêmica, né? Mandei meu e-mail, tem um dia, até agora não recebi. Será que fui reprovado? Ah, gente, faça-me um favor, né? Olha, a gente precisa entender uma coisa. Estamos falando, nesse momento, de carreira profissional. Quando a gente fala de carreira profissional, a gente tem que falar de postura profissional, de ética, de valores, né? Então, é importante que vocês entendam também que nesse processo, nesse período, existe uma coisa chamada seleção natural. A seleção natural é quando, por exemplo, recrutamos 300, mas vai chegar lá no final do mês e só vão ter 100. Por quê? Porque 200 foram selecionados naturalmente para ir evadindo, e saindo, e perdendo os seus lugares, os seus direitos. Por quê? Porque conforme as coisas vão avançando, é natural que um funil vá se criando e só quem realmente está interessado, focado, engajado, disciplinado, entende bem as coisas, é que passa por esse funil. Então, o que lá atrás começou com 300, vai diminuindo, 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 até ficar o creme de la creme, sabe? Mas você pode fazer parte dos creme de la creme. É isso mesmo que o Wellington acabou de colocar aqui. Os tripulantes, os jovens tripulantes, são 300. Só temos 63 pessoas aqui. Tudo bem, a live fica salva. O restante pode estar trabalhando, vai ver mais tarde, vai ver de madrugada. Mas eu duvido que está todo mundo trabalhando. Eu duvido que tem gente agora fazendo outras coisas que não é estudar, focar na entrevista e não estão aqui perdendo essa live justamente porque não priorizam, não valorizam uma oportunidade. E é justamente por isso que existe a seleção natural. E tá tudo bem. A gente sente um pouco de tristeza e até um pouco de incapacidade, assim, de decepção, né? Porque sabemos que muita gente daria tudo
para estar aqui no lugar de muita gente que não está valorizando essa vaga. Mas tudo bem, faz parte. Olha aí, ó, não passei nos jovens, comprei o curso e estou aqui. Tem gente também que não passou, não comprou o curso, mas está aqui. Então, de uma maneira ou de outra, você e as outras pessoas que também passaram por uma negativa, né, mas que insistem, que vão atrás dos seus sonhos, em algum momento a vida dá essa resposta. A vida sempre dá aquilo que a gente está dando para ela. Ela sempre devolve para a gente. Então, se a gente dá foco, energia, disciplina, a vida também vai nos trazer as recompensas para isso. O que eu quero dizer é que nesse momento do processo não dá para ficar focado em balada, em festa, em só beber, né? Eu sei, eu acompanho os stories de vocês, né? Raramente eu vejo vocês postarem assim, tô estudando, tô simulando, tô fazendo isso. Não, só tá todo mundo, ó, bebendo. Mas tudo bem, vocês têm que beber mesmo agora, porque quando chegar a bordo não vai poder beber. Claro que a gente não quer que ninguém fique assim quadradinho, não é que não pode beber, não é que não pode fazer as coisas. Mas, gente, entendam que vocês possuem uma grande responsabilidade com vocês mesmos, certo? Fico parecendo aquela vó, aquela mãe chata que fica, né, pegando no pé, puxando a orelha, mas assim, gente, não tem muito o que fazer. É isso, assim, a gente percebe que vocês possuem muitos talentos, mas muitas vezes não sabem nem utilizá-los, né? Então, a Cris quer que eu siga o Instagram dela. Tá bom, Cris, vou seguir, depois me manda uma mensagem no direct aqui no meu pessoal, no meu direct pessoal, que eu vou lá e sigo você, tá bom? Então, cara, às vezes a gente olha assim pra vocês, tem cada talento incrível, cada talento babadeiro, e a gente fala, olha, a pessoa trata o curso de qualquer jeito, a pessoa não leva a sério, né? Então, vou ficar quieto porque agora entrou o meu amigo, que ele vai falar que eu fico pegando muito no pé e que eu não tenho que ficar pegando no pé de gente que não quer valorizar e não quer ir atrás, porque ninguém é criança aqui. Ele tem razão, né, Vitor? Bom, vamos voltar então a falar da questão das entrevistas. Primeira coisa, quando você conseguir marcar então a entrevista com a agência, gente, as entrevistas são online, certo? São à distância. Então, o que vocês precisam pensar de mais importante? Vocês precisam ter uma boa conexão de internet, certo? Então, uma boa conexão de internet, como essa aqui, ó, que eu tô fazendo com vocês, né? Tá todo mundo me vendo bem, tá todo mundo me ouvindo, né? A nitidez está boa, eu tenho um bom telefone, então a nitidez está bastante legal. Eu tenho aqui 2 ring lights, então a luz está bacana, poderia estar melhor, mas já está muito boa. Então tudo isso vocês precisam se preocupar antes de fazer a entrevista. 2 dias antes, 3 dias antes. Não, Marcos, não é errado abrir uma cerveja e estudar. Eu também abro uma cerveja e vou fazer um plano pedagógico. Eu também abro um vinho e vou escrever uma apostila. Não é errado, não. Ai, gente do céu, às vezes eu acho que eu pego pesado demais. Não é isso. É errado não ter responsabilidade. Não tô falando. Um homem adulto, um homem que tem culhão. Pode falar isso no Instagram? Não sei. Bom, um homem adulto, um homem sério, um homem responsável, ele vai chegar em casa, ele vai abrir um vinho, ele vai abrir uma cerveja e ele vai cumprir com as responsabilidades dele, se ele tem responsabilidades, certo? Agora, um moleque, não. Um moleque sempre vai fazer o seguinte, vai abrir a cerveja, vai abrir o vinho e vai falar assim, amanhã eu faço. E isso vai adiando. Amanhã eu faço. Aí hoje aparece o encontro com os amigos. Aí hoje aparece o churras. Aí amanhã aparece não sei o que, não sei onde. E aí o que acontece?
vai adiando, e quando chega no dia da entrevista, meia hora antes, aí a pessoa fica, eu posso fazer isso? Você acha que eu devo fazer isso aqui? Ai, a minha internet tá ruim, ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Dá pra entender? Então é postura de uma pessoa adulta, um homem de verdade, uma mulher de verdade, ir lá e fazer com responsabilidade, certo? Voltando a falar da conexão, então vocês precisam avaliar direitinho como é que tá a conexão de vocês. Olha, enquadramento é muito importante. Eu aqui estou fazendo com vocês uma live, então vocês estão vendo que existe um enquadramento, tá? Então não precisa ter tanta neurose assim, mas ó, vocês estão entendendo, vocês estão vendo aí que existe um fundo atrás de mim, não é um fundo liso, existe uma interferência, existe aqui um quadro que tem um garfo e existe aqui uma ponta de um outro quadro, certo? Para quem vai fazer a entrevista, eu recomendo que seja sempre um fundo branco, tá? Tudo aqui, ó, como se fosse um fundo branco ou um fundo preto, mas se fosse um fundo preto, eu estaria com uma camisa clara para dar o contraste, certo? Vocês estão percebendo que eu estou posicionado bem ao meio do vídeo, né? Da tela. Então, é como se a gente fosse medir aqui, ó. Ó. Essa medida aqui, ó, é bem parecida com essa medida aqui, ó. Cuidado para na hora da entrevista não ficar muito aqui assim, ó. Não, porque não sei o que, né? E começa a responder, a falar. Olha só, você tá aqui, ó, com a orelha grudada nesse canto da tela, né? E aí, ó o que você tem de espaço aqui. Para que tudo isso? Não tem necessidade. Então, nem todo mundo é obrigado a ter conhecimentos de estética, mas é importante que vocês entendam que vocês devem estar centralizados. É importante que vocês também tenham uma cabeça, né? Então, ó, dá para perceber aqui que existe uma distância entre a superfície, né, o limite ali da tela e a minha cabeça. Então, o que que acontece? Hoje eu fiz entrevista com pessoas que estavam aqui assim. Parece que você está entrando, né, na sala da pessoa, né, que você está invadindo o espaço da pessoa. Então, olha, fora que é feio, dá pra vocês verem todos os poros, eles vão entender todos os poros de vocês. Olha isso, ó. Olha, minha barba fica crescendo. Dá pra ver o dente, se você tem tártaro. Pensou? Vocês estão aqui conversando, aí vocês começam a dar uma risada. Aí a pessoa vê vários tártaros assim, ó, no dente de vocês, tá? Outra coisa importante, vocês... Isso é uma intimidação, não é nada de intimidação. Tem gente que tem a mania de fazer assim, tá conversando aqui, aí o recrutador tá falando, aí toda vez que o recrutador vai falar, a pessoa faz assim, ó. Como se ela fosse ouvir. Não pode. O áudio tem que estar muito bom, tá? Então, credo, vocês estão dizendo credo? Gente, vocês não têm ideia do que acontece nas entrevistas. Vocês não fazem ideia, tá? E tem gente que acha que é super normal. Então, fundo neutro, fundo branco. Vamos supor, estou numa casa muito simples, na minha casa não tem parede com fundo branco, ainda está no cimento, no reboco. Não tem problema nenhum. Pode estar no cimento, pode estar no reboco, certo? Mas que seja uma única informação. Então que seja só o cimento, só o reboco, uma única base, uma única superfície, uma única parede lisa. O que não pode é ter várias informações. Então hoje, por exemplo, eu fiz uma orientação quando a aluna abriu a live, né? Ela estava numa parede, essa distância aqui, ó, da cabeça para a superfície da tela estava bem maior, né? E aí dava para ver o que? Uma janela, e na janela vários
várias brinquedinhos do McLanche Feliz. Não tem nada a ver, né? Em relação à iluminação, à conexão, ao enquadramento, o Marquinhos falou aqui sobre utilizar o fone. Dá para utilizar o fone sim, tá bom? O que eu sempre recomendo? Vocês façam um teste antes com alguma pessoa. Olha quantos vocês são, né? Então vai lá e fala: Wesley, e aí camarada, topa fazer um teste comigo para eu ver meia horinha antes, uma horinha antes, um dia antes, não sei, para eu ver como fica a minha conexão, para eu ver se o meu enquadramento tá bom, e vocês mesmos vão se ajudando, né? Então um pode ajudar o outro em relação a isso, certo? Mas eu acho que assim, já essas 68 pessoas que estão aqui hoje recebendo todas essas orientações, né, já vai diminuir bastante o meu trabalho na hora de conversar pessoalmente, na verdade virtualmente, com cada um de vocês, porque eram essas dicas que eu passava. Eu não gosto de passar essas dicas tipo num vídeo, porque fica muito formal, né? Eu acho que é tão importante a gente ter esse contato. Cada pessoa tem um jeito diferente, cada parede é de um jeito, cada casa é de um jeito. Mas, voltando a falar sobre a questão da conexão, eu quero que vocês também entendam uma coisa. Quando vocês abrem a câmera e o recrutador já olha para vocês, a primeira coisa que vocês devem fazer é sorrir, tá? Um sorriso abre qualquer porta, um sorriso abre todas as portas. Então, por mais que vocês estejam nervosos no momento da entrevista, abriu a webcam, dá um sorrisinho, entendeu? É um sorrisinho falso? É um sorrisinho falso, mas pensa nele em alguma coisa assim: putz, esse cara é que vai me dar a chave para eu entrar na minha cabine, esse cara é o cara que vai me colocar dentro do navio. Então, abriu a câmera, hello, good morning, ou ciao, buongiorno, se você sabe que o cara é italiano, por exemplo, né? Ou olá, bom dia, olá, boa tarde. O sorriso sai quando você dá um cumprimento. Porque quando você dá um cumprimento, uma saudação, você está desejando uma coisa boa, né? Então, automaticamente, o teu corpo, né? Ele já entende, o teu cérebro, ele já entende que você está desejando algo bom para a pessoa. Então, o sorriso, ele vem, ele tem que vir. Se ele não vir, você está com algum problema, gente. Tá uma pessoa aí ó, que tem que trabalhar alguma coisa aí no seu coração, tá bom? Então, lembrem-se, abriu a câmera, um sorriso. No máximo que pode acontecer é quando abrir a câmera, vocês lembrarem de mim, e aí vocês vão pensar assim: putz, Fabrício falou que tem que sorrir. Já na hora já vai dar vontade de rir, e aí vocês já abrem aquele sorrisão, tá bom? Só tomar cuidado para não cair na gargalhada, e aí o recrutador perguntar: mas você tá rindo de quê, né? Então, lembrem-se, começou a entrevista, sorrisão, bom dia, olá, tudo bem, como vai? Pronto, já quebrou aquele gelo. Um sorriso ajuda bastante. Aí, quando abre a câmera, o recrutador também já percebe como é que tá o teu ambiente ali. As pessoas que fazem isso, elas são muito espertas, são muito smarts. Então é assim: quando abre a câmera, eu já sei se tem cachorro no recinto, eu já sei se tem mãe assistindo, eu já sei se tem namorado ajudando, eu já sei de tudo. Porque eu já tenho muita experiência nisso. E os recrutadores, então, muito mais. Por que eu estou falando isso? Porque pode acontecer de vocês, de repente, numa situação de uma entrevista, vocês quererem muito que a mãe de vocês assistam a entrevista. Porra, eu vou pro navio, é super legal, a minha mãe, né, ela participou disso comigo, ela sonhou com isso também. Aí você pega a sua mãe e põe ela sentada assim perto num lugar para ela ver a sua entrevista. Você vai cagar com a sua entrevista. Você vai cagar a sua entrevista. Na entrevista você não pode ter mãe, periquito, cachorro, papagaio, pai, namorado, ninguém por perto, até peixe. Se vocês tiverem, vocês peguem e botem aí num outro recinto, num outro lugar da casa de vocês,
A entrevista são vocês em qualquer lugar, mas desde que vocês estejam isolados, tá? Por quê? Eu, por exemplo, fiz uma entrevista dia desses com um cara muito bom, que tem um inglês incrível, só que o menino travava, toda hora travava. Eu falava, não pode ser, ele tem um currículo muito bom, ele fala inglês super bem, por que esse menino tá travando? E aí, quando terminou a entrevista, que eu tentei levar com muito custo, eu falei assim pra ele, posso te fazer uma pergunta? O que tá acontecendo? Que você não tá conseguindo desenvolver? Ah, é que eu tô nervoso, você já me deixa nervoso, e a minha mãe também tá aqui, tá olhando, tal. Eu já sabia que tinha alguém, porque ele toda hora ele olhava pra cá. Ele falava comigo e olhava pra cá. E tava aqui falando comigo, dando resposta, e olhava pra cá. Eu falei assim, esse cara aí tá com alguém na sala, né? E aí, quando terminou, eu falei, mas aí assim, eu falei bastante coisa, claro que sempre de uma maneira muito coerente e didática, né? Então assim, é natural que as pessoas que convivem com a gente, é natural que a gente também queira partilhar esses momentos importantes, decisivos com as pessoas que a gente ama. Porém, não é profissional, galera. Não é profissional. Entendeu? Você não pode ir para uma entrevista. Você vai para uma entrevista de emprego, você leva sua mãe? Você não leva sua mãe. A mesma coisa se você faz uma entrevista de emprego online. Por mais que você esteja na sua casa, a gente volta naquele mesmo assunto. Você não está respeitando, você não está agindo com o profissionalismo que aquele momento pede. Correto? Se você já é um cara tarimbado, se você já é uma pessoa que já está há muitos anos no mercado, se você já tem experiência nisso, pode até ser que você consiga, mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Até as pessoas que já estão mais experientes, abriu a câmera e começou a falar e começou a dar entrevista, podem passar por perrengues. A gente nunca sabe, alguém que vai tossir, alguém que vai fazer alguma coisa, alguém que vai falar algo no momento inesperado. Então, não dá para ter outra pessoa. Por mais amor que você tenha, por mais gratidão que você tenha, é um momento seu, tá? Então, tomem muito cuidado em relação a isso. Por exemplo, estou eu aqui fazendo a entrevista e de repente o menino faz assim, ó. Deu alguma coisa que estava na mesa para a pessoa que estava aqui. Aí eu esperei e falei assim, deixa eu entender uma coisa, o que você deu aí para quem? Ah, não, é que meu pai apareceu aqui. Oi? Seu pai está na sala da entrevista de emprego? Não dá para entender, não dá para entender de que maneira você está encarando isso, entendeu? Então, tomem muito cuidado em relação a isso, gente, muito cuidado em relação a isso. Da mesma maneira que vocês precisam ter cuidado também em relação aos ruídos, né? Vamos supor, abriu a cama, já escutei cachorro, já escutei papagaio, já escutei gato, todo mundo, a cachorrada toda, né? Não dá. Não é assim que funciona, entendeu? Ai, que lindo, você é uma pessoa que gosta de animais, que tem bichinhos de estimação, maravilhoso. Mas na hora da entrevista não, gente. Na hora da entrevista, você tem que procurar na sua casa um lugar calmo, né? Eu, por exemplo, um dia, nunca vou esquecer, um dia eu estava fazendo uma aula e eu estava na casa da minha mãe, precisava dar essa aula lá da casa da minha mãe. E aí, era mais ou menos umas 9 horas da noite, todo mundo lá jantando, tal, não sei o que. Ela grita lá da cozinha, Fabrício, vamos jantar! E eu aqui, ó, dando uma aula, falando sobre hospitalidade, um assunto mal sério, super concentrado, todo mundo tal. E a minha mãe gritando pra gente jantar, entendeu? Porque as pessoas que estão ao nosso redor, né, elas não entendem a responsabilidade que a gente tem e a seriedade daquilo, né? Para ela é super natural, para as pessoas que vão estar por perto de vocês é super natural, sobretudo para o gato, para o cachorro, para o periquito, né? Então tem que tomar, gente, Luiz, a minha mãe também é igualzinha, entendeu? Hoje mesmo eu estava fazendo uma simulação de entrevista com um aluno, a minha avó apareceu, veio, me deu um beijo, me abraçou, tal.
ela não entende o que eu tô falando aqui. Acho que na cabeça dela eu tô falando sozinho, eu sou maluco, né? Ela já sabe que eu sou maluco, tal, que eu falo sozinho. Então ela deve ter pensado, ele tá no estado normal dele, mas eu tava conversando com uma pessoa. Ela veio, parou, me deu um beijo, abraçou e tal, não sei o que, aí falou 2, 3 coisas e foi embora, certo? Então, gente, tomem muito cuidado com essas interferências. Às vezes vocês apresentam um inglês super bacana, vocês apresentam uma qualificação excelente para trabalhar a bordo, mas por uma situação bobinha dessas, vocês podem ser reprovados, certo? Larissa, estado normal mesmo, tá? Não subestimem os recrutadores, tá? Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, muita gente já passou por mim e eu perguntava assim, o que é o Three Bucket System? Né? Aí a pessoa aí fazia assim, ó. O Three Bucket System é o sistema dos 3 baldes. Um balde com a água. Gente. Olha o barulho aqui, ó. Das folhas. Vocês conseguem ouvir o barulho das folhas? Então, tem gente que subestima um cara fudido que tá do outro lado do país fazendo entrevista com você, achando que o cara não vai entender que você tá usando uma colinha. É claro que se eu vou fazer uma live aqui com vocês, é normal que eu tenha a minha cola. É uma live, é uma aula. Eu sigo um roteiro para uma aula, né? É super natural. Agora, eu não posso numa entrevista de emprego fazer uma pergunta e a pessoa ficar, peraí, vou consultar. E, os caras são muito preparados, entendeu? E aí assim, uma vez que você faz isso, acabou. Você queima inclusive o seu filme, porque claro, você não vai passar. Se você faz isso, já tá óbvio que você não vai passar na entrevista. Só que você só não vai passar. Você também vai... Não tô olhando ninguém, não tem ninguém aqui na minha sala. É que tem uma televisão e eu acho que eu vi um amigo meu ali. Mas tudo bem. Você... Até me perdi o que eu tava falando, gente. Alguém me lembra, por favor? De subestimar a pessoa, né? Então, numa aula eu uso a questão do roteiro, certo? Mas na hora de conversar com o recrutador, vocês não podem fazer isso, certo? Tem que estar na ponta da língua. E aí, assim, se o cara entender que você fez isso e isso foi um ato de desrespeito, porque mais do que uma questão de desrespeito, é uma questão de total falta de noção. Porque tem, né, uma galera sem noção. Tem uma galera, por exemplo, que me manda mensagem assim: 2:30 da manhã. Vocês estão ligados o que é uma pessoa mandar uma mensagem pra mim 2:30 da manhã e falar assim: Fabrício, seguinte, eu vi lá aquela vaga de assistente de cozinheiro, tô muito afim de embarcar, mas é o seguinte, meu inglês é básico. Ou tipo, mas é o seguinte, eu não falo nada de inglês. Vocês acham que eu tenho que responder? Ou melhor, vocês acham que essa pessoa acha que eu tenho que responder? Porque às vezes é uma falta de noção tão grande. E assim, eu paro e penso, não, mas a minha função como educador é informar. Aí eu fico quieto, entendo, mas não consigo tirar aquele rançozinho que a pessoa é sem noção. E uma pessoa sem noção não é bem-vinda no navio, né? Porque ela não vai entender os comandos, ela não vai entender as coisas. Porque veja, a gente entende que vocês e que qualquer pessoa não precisa saber sobre as coisas, né? Até porque o papel da DEC4 é ensinar as coisas para todas as pessoas, certo? Tecnicamente, hospitalidade, né?
cozinha, restaurante, housekeeping, inglês, italiano, enfim, a nossa missão é ensinar vocês a como se tornarem profissionais dentro desses segmentos num navio de cruzeiro, certo? Agora, bom senso é uma coisa que não dá para ensinar muito. Então isso às vezes atrapalha um pouco, sabe? Dá uma bugada aí, e pode acontecer de num momento como esse, um recrutador, pegar um rançozinho de vocês e falar assim, ó, essa daqui reprovou e não quero mais entrevista com ela porque sem noção total. Então, pensem muito em relação a isso. E de verdade, toda dúvida que vocês tiverem, por mais boba que seja, pode me mandar. Mesmo as sem nenhum tipo de bom senso. Eu vou avaliar. Se eu não responder em 2, 3 dias, é porque ela é sem bom senso nenhum, certo? Mas eu sempre vou responder, mesmo se for sem bom senso, tá bom, gente? Porque eu sempre acredito que o meu papel é encaminhar, é orientar, é educar, mas se a gente pode já dar um chacoalhão, já explicar mais ou menos como as coisas funcionam, já é um trabalho de prevenção muito grande, certo? Outra coisa, de nada adianta a sua boa vontade e a sua história, tá? E tudo que você deseja para trabalhar no navio e tal, não sei o que, porque é assim, qual é a justificativa de quem tem o inglês uma merda? Tem gente que vai lá, tem gente que aplica, né, faz o cadastro, aplica, faz a entrevista e aí, putz, Fabrício, fiz a entrevista, mas meu inglês está muito ruim. Mas você já sabia que teu inglês estava muito ruim. Da mesma forma que você também sabia que você precisava de inglês para aquela vaga, né? Mas você corajosamente foi lá e se inscreveu para fazer a entrevista. E aí depois, na hora de argumentar comigo, é o seguinte, mas assim, eu sou muito bom, eu trabalhei aqui, eu trabalhei ali, eu faço isso, eu não sei o que, como é que eu fui reprovado? Porque você não fala inglês. Simples assim. Simples assim. Porque você não fala inglês, certo? Antes de fazer uma entrevista, vocês precisam ler a job description de cada cargo ou do cargo que está sendo oferecido para vocês ou que vocês estão aplicando, certo? Então, se lá está escrito que o teu inglês tem que ser nível A2, B2, C1, você tem que obedecer esses critérios, correto? Se você teve, sei lá, 6 meses para se preparar para estudar, o que acontece muito, sabe o que é? É que assim, galera tem um tempo para estudar, mas de fato a galera não estuda, não tem um bom aproveitamento, ou até estuda, mas não tem um bom aproveitamento. Então é assim, não, mas eu vi todos os vídeos da aula do professor Vinícius. Ok, ótimo. Ver todos os vídeos da aula do professor Vinícius garante que você vai embarcar? Garante que você vai aprender? Não. Você precisa assistir às aulas, mas você precisa entender que você assimilou aquele conteúdo e que você sabe falar sobre aquilo, dissertar sobre aquilo, que você entendeu aquilo e vai aplicar a partir de agora na sua vida. Então, se você vir lá na job description, por exemplo, que o nível é B1, você tem que se apresentar com o inglês B1. Se você não se apresentar com o inglês nesse nível, você vai ser reprovado, certo? Outra coisa, se a vaga exige experiência, você tem que ter experiência. E aí, para eu finalizar, não falei nem metade das coisas que eu queria falar na live de hoje, e essa live dura 1 hora, mas assim, na quinta-feira eu continuo essa live com vocês. Pode ser?
Vamos combinar o seguinte? Na quinta-feira eu vou continuar falando sobre essas dicas para a entrevista com vocês. Vou explicar também o que é esse nivelamento, né, do inglês A1, A2, B1, B2, C1, C2, e vou falar aqui sobre essa questão aí do argumento que vocês utilizam. A gente vai partir desse ponto aí, do argumento que vocês utilizam para justificar quando vocês são reprovados. Posso contar com a participação de todo mundo na quinta-feira às 8 horas para continuar falando sobre entrevistas? Pode ser? Se vocês tiverem dúvidas, vamos combinar o seguinte: eu vou abrir agora no Stories da Deck4, eu vou abrir nesse momento uma caixinha de perguntas sobre dúvidas sobre a entrevista, e aí eu vou respondendo durante a semana e vou publicando nos nossos stories, tá bom? Mas na quinta-feira às 8 horas a gente vai fazer um novo encontro aqui para falar sobre essas dicas importantíssimas da entrevista. Olha, me desculpa se em algum momento eu fui um pouco mais ríspido ou até grosseiro. Eu sou muito apaixonado por aquilo que eu faço, eu tenho um compromisso muito sério com todos vocês, eu carrego mesmo essa responsabilidade, né? A Deck4 tem muito essa preocupação e a gente acaba assumindo esse compromisso de que a gente tem que fazer a vida desses caras mudar, né? Então, só que a gente também entende ou precisa entender que não dá para fazer isso sozinho, né? Só a empresa, só a Deck4 não consegue. A gente precisa, em contrapartida, da dedicação de vocês, da disciplina de vocês, do compromisso de vocês, mas de certa forma a gente se envolve tanto, né, que às vezes, me desculpe se eu parecer um pouco nervoso, um pouco fora do tom, mas é mesmo assim. Professor tem voz brava. Professor costuma ser assim mais incisivo, né, mais briguento, e de verdade, eu tô fazendo tudo isso e venho aqui assim, às vezes com a minha indignação, para mostrar para vocês que do lado de cá, da nossa parte, a gente tá fazendo de tudo para ajudar você. Então a gente só precisa que a sua contrapartida, que a sua resposta seja: eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou seguir as orientações, porque se eu te falo uma coisa, segura aqui, segura aqui na minha mão e vem, pode confiar que vai dar certo, tá bom? Tem gente aqui que sabe do que eu tô falando, certo? Tem gente que sabe que se segurar, que se vir aqui e der a mão pra gente, a gente vai conseguir atingir aí esses objetivos de vocês e transformar a vida de vocês. Gente, um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Olha, vocês fizeram o meu dia muito mais legal. Eu sempre fico muito feliz quando eu tô aqui conversando com vocês. Dá pra perceber que eu tô bem cansado, né? Meus olhos aqui estão com bastante olheiras. Tô muito cansado mesmo, mas está valendo a pena todo esse esforço. A gente, desde a semana passada até hoje, tivemos aí mais de 30 alunos aprovados. Isso pra gente é um número super expressivo. A gente quer aprovar muito mais gente nessas entrevistas, ok? Isso que eu tô fazendo aqui com vocês, nessa live, eu fiz individualmente com cada um desses alunos que foram aprovados, até também alguns que foram reprovados, mas que já foram encaminhados para outras agências, companhias e tudo mais, e que estão no processo, beleza? As vagas estão aí, ok? A oportunidade tá aí. Cai quem quer. Um beijo no coração de vocês. Até quinta-feira agora, às 8 horas, tá bom? Tchau!